A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 4. Vamos ler do verso 14 ao 16. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia. Senhor, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã, Senhor. A palavra do Senhor diz assim, em Hebreus 4:14, fala a respeito, né, que Jesus Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, né? Por quê? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aqui, né, nós vamos aprender que nós temos um sumo sacerdote superior, né, a todos aqueles sacerdotes do antigo pacto, isso é, do Velho Testamento, né? Um sumo sacerdote que está acima de toda e qualquer autoridade. E nós temos que reter, né? Aqui fala, retenhamos firmes a nossa confissão, isso é a nossa fé em Jesus. Nós temos que reter a nossa fé naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja, né, ele é quem cobre, né, ele é quem nos ajuda, ele é quem se compadece das nossas fraquezas. É ele quem sabe que nós não queríamos pecar, mas pecamos. É ele que sabe que nós não queríamos agir de tal forma, mas fazemos. Por isso Jesus se deu por nós na cruz, para que nós venhamos ter a misericórdia diante do Pai, né? Porém, né? Ele é o nosso Senhor, que como em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi 100% homem aqui na terra. Ele foi tentado de todas as formas, mas ele foi sem pecado. Ele resistiu. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Veja, aqui, né? Nós aprendemos que podemos e temos essa liberdade de chegar com confiança. Que nós venhamos ter confiança de chegar ao trono da graça. Isso é, tenha confiança em clamar a Deus, em pedir a Deus, em falar com o Senhor, né? Não é aquela oração, é bom ter horas de oração, mas a confiança total é você saber que você clama ao Pai em uma pequena oração e Ele vai te ouvir. Quantas das vezes nós pedimos, Senhor, eu preciso de tal coisa, e não foi nem de joelho dobrado, mas foi você lembrando que tem um Deus Criador no céu, né? E Ele vai te conceder, porque nós temos agora essa liberdade de ter acesso ao Pai. Nós temos, porque Jesus, ele foi a ponte de nós sermos reconciliados com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não tem outra forma de chegar ao Pai se não for através de Jesus. Então, aqui nós temos essa livre confiança. Confia, creia que Deus escuta as tuas orações. Creia que Deus está no controle da tua vida. Creia que todas as suas petições chegam até a Deus, se você tem feito ela no nome de Jesus, para que possamos alcançar misericórdia. Nós alcançamos misericórdia quando nós chegamos com confiança diante do trono de Deus, diante da glória de Deus, quando nós clamamos ao Abba Pai, quando nós clamamos a esse Senhor, né? Para que possamos obter essa misericórdia, temos que ter convicta confiança naquilo que Jesus fez por nós. E achar graça, né? Quando nós chegamos diante do Senhor, crendo e confiando naquilo que Jesus fez por nós, aleluia, nós vamos ser achados graça diante dos olhos de Deus. Ele vai derramar misericórdia sobre nós, aleluia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja, Deus está disposto em nos socorrer, em nos ajudar, mas é no tempo oportuno. E que tempo que é esse? É o tempo em que você olha para Ele e clama pela misericórdia, pelo socorro, pela ajuda do alto céu, no nome de Jesus, né? E como que nós sabemos que Jesus realmente é esse sumo sacerdote aqui, né? O Espírito Santo de Deus aqui me levou até Lucas, capítulo 18, 31, que diz assim, onde Jesus anuncia a sua paixão, isso é, sua morte, né? Lindo hoje, sexta-feira, onde as pessoas
lembram que Jesus fez por elas na cruz. A sexta-feira onde Jesus foi crucificado. O Espírito Santo de Deus me trouxe essa passagem, né? É lindo o nosso Deus, o cuidado dele para conosco, né? E ele dizendo aqui para mim e para a tua vida. E tomando consigo os 12 discípulos, aleluia, e tomando consigo os 12 discípulos, eis que subamos a Jerusalém, e que se cumpra no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Né? Eles iam a Jerusalém, porque era o tempo de se comemorar a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa era a comemoração deles, né? Onde Deus pediu para que eles ali assassem o cordeiro, comessem as ervas amargas, o pão sem o fermento, na noite em que Deus ia libertar eles do Egito. Eles subiam, Jesus, né? Judeu, junto com os seus discípulos, subiu a Jerusalém para comemorar a Páscoa, para comemorar, né, ali o dia em que eles foram libertos do Egito. E agora eles subiam, né, para ser cumprido o que foi dito e escrito pelos profetas, que um libertador viria para nos livrar do Egito espiritual, isso é, para nos livrar do pecado, da morte, para nos livrar da condenação eterna. Eles subiam ali para agora não somente comemorar a Páscoa, que era a libertação do povo quando saiu do Egito, mas agora para ele ser o sacrifício perante os homens, né? Perante todos, para nos livrar de todo o mal, de toda condenação. Pois há de ser entregue, às gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido. Então Jesus já estava anunciando, olha, eu vou ser entregue na mão dos malfeitores, eu vou ser entregue na mão daqueles que vão me pisotear, eu vou ser entregue naqueles que vão se escarnecer, vão injuriar, eu vou ser cuspido, vou ser humilhado, né? E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus foi falando tudo, né? E eles nada disto entendiam. Eles estavam ouvindo o mestre falar, mas não tinha entendimento, né? Que nós não venhamos ser como eles, porque nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós temos as escrituras para nos direcionar. Jesus pagou um alto preço na cruz para ter livre acesso, né? Para que nós venhamos ter livre acesso com Deus, para que nós venhamos estar diante do Deus no trono da graça, né? Ele é o nosso sumo sacerdote real, o nosso sumo sacerdote, né? Que ele veio e pagou um preço na cruz para nós podermos chegar ao trono da graça com confiança, para obtermos a misericórdia e sermos achados em graça pelo nosso Senhor, que o Senhor possa achar graça em nós, pelo fato de nós reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus, hoje não é um dia de tristeza, mas hoje é um dia de você reconhecer e glorificar o nosso amado Jesus, o que nos amou de tal maneira, né? E se deu por nós na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele não quer que nós venhamos ser condenados, ele não quer que nós venhamos ser condenados, que venhamos ser, né, pisoteados. Ele quer nos dar uma libertação. Esse dia foi o dia da libertação do povo, né, de um Egito espiritual. Esse dia em que Jesus foi entregue para ser crucificado foi o dia em que fomos libertos do Egito espiritual. Aleluia! Eles não entendiam, né? E eles nada disso entendia, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. Veja, por que essa palavra era encoberta? Porque, né, o nosso Deus não queria revelar naquele momento. Há tempo para todas as coisas, né? Quando era nós lá no mundo, o Senhor ali, por um tempo, nos deixou com as vendas nos olhos. Há um tempo para todo, né, propósito de Deus debaixo do céu. Aqueles discípulos ouviam, mas não entendiam. Hoje eu creio que Deus quer tirar essas vendas, essa escama dos teus olhos, aonde você vai entender que aquilo que Jesus fez na cruz,
né? Nós ficamos entristecidos de ver que Jesus passou, né? Ele é santo, é perfeito, não merecia, mas nós temos que nos alegrar que em tudo Jesus, sendo 100% homem, ele não retrocedeu, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu por amor de mim e de você. Esse gesto de Jesus na cruz é o maior gesto de amor de Deus para conosco e de Jesus para conosco. O amor de Jesus, ele não obteve nada de nós. Ele se doou por inteiro e ele só espera que nós venhamos reconhecer aquilo que ele fez por nós, né? Aí lendo aqui em Lucas também 23:33, que fala a respeito da crucificação de Jesus. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sorte. Veja, mesmo Jesus ali ensanguentado, sofrendo, ele clamava a Deus, porque o propósito era não condenar, mas sim salvar, pedindo para que Deus viesse ter misericórdia, para que Deus viesse ter misericórdia daqueles que o crucificavam. Ele pedia perdoa, que eles não sabem o que fazem. Às vezes que você negou Jesus, às vezes que você não quis andar no caminho de Jesus, Jesus ainda olha para Deus como o nosso intercessor, como o nosso sacerdote real, que é Ele. Não só como, mas sendo Ele o nosso sacerdote real. E clama a Deus pedindo, tenha misericórdia, eles não sabem o que fazem. E por quê? Trazendo para nós. Porque nós não usamos dessa compaixão para com o próximo. Porque nós não usamos da misericórdia para com aqueles que nos magoam, que nos erram. Se nós queremos a misericórdia do Pai, nós precisamos exercer a misericórdia para com o próximo. Não basta apenas chorar, se abster da carne, não fazer nada, né, no dia de hoje que desagrade ao Senhor. Mas se dentro do teu coração existe a mágoa, existe a tristeza, as vendas ainda estão nos teus olhos. Jesus veio e hoje é dia de alegria, porque ele cumpriu. Ele cumpriu. Quando os muitos olhavam como o olhar da morte, né? Aonde Jesus estava sendo envergonhado aos olhos de muito. Mas na verdade, no reino espiritual, o povo, né, ali era uma vitória para todo aquele que nele crê. É uma vitória magnífica, maravilhosa. Ele venceu por mim e por você. Ele te ama, ele te ama. Então, não tenha receio, né? Mas vá com confiança no nome de Jesus diante do Pai. Ele passou pela cruz para nos dar livre acesso a um Pai que nunca nos deixa órfão, um Pai que nunca vai nos negar um afago, um carinho, uma proteção, um livramento. Nós temos livre acesso a esse Paizinho querido. Aleluia! E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. E este é o Cristo escolhido de Deus, né? Esse é o Cristo escolhido de Deus, porque não se salva a si mesmo. Mas a intenção não era salvar a si próprio, porque ele já era salvo, liberto, santo. A intenção de Jesus era um plano muito maior, que aos olhos humanos ninguém conseguia entender. Talvez estejam olhando, né, a tua forma de caminhar. Talvez estejam olhando o momento em que você se encontra, mas não estão entendendo. Não estão conseguindo entender o plano e o propósito de Deus, que é muito maior do que eles possam imaginar. Porque você é filha e filho amado do Senhor. Porque você preferiu confiar e acreditar naquilo que Deus fez por você na cruz. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Veja, colocaram ali zombando, mas realmente Jesus é o rei dos judeus e de todo aquele que nele crê. Pode ver que mesmo querendo diminuir, mesmo querendo, né, ali de uma certa forma, eles queriam
diminuir, zombar de Jesus, mas eles estavam dando, na verdade, a honra e confirmando e afirmando aquilo que Deus já decretou. Talvez possam estar assim na tua vida, né? Zombando, colocando títulos, né? Zombando de uma certa maneira, mas Deus hoje diz, aquilo que ele passou pela cruz é realmente para te trazer vida e vida em abundância. Às vezes os títulos que os zombadores têm colocado, né, em você, esses se cumprirão para a honra e glória do nome do nosso Deus. Aleluia. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Veja, ali um deles reconhecendo Jesus, né, temendo a Deus, repreendeu aquele zombador, que mesmo na mesma condição do outro estava zombando, mesmo na mesma condição que Jesus estava zombando. Talvez tem pessoas que estão em condições igual a tu, ou até pior, e tem zombado, tem escarnecido, tem ali zombado mesmo, humilhado a tua condição. Mas quando você olha para a cruz, para Jesus, reconhece ele como esse outro aqui, ladrão, reconheceu que não era nada. Jesus espera que nós venhamos estar diante dele como servo, que necessita, que precisa. Deus ama quando nós cheguemos até a ele, pedindo ajuda, né? Pedindo favor, pedindo a graça. Nós por nós mesmos não conseguimos, mas quando nós clamamos ao Abba Pai, ao Espírito Santo de Deus, que foi concedido a nós através daquilo que Jesus fez na cruz. Só foi possível o Espírito Santo de Deus vir e habitar em nós através do que Jesus fez na cruz. Ele veio para nos dar livre acesso ao Pai. E esse acesso ao Pai é através do Espírito de Deus que habita em nós. Quando nós clamamos ao Abba Pai. Aleluia, glória a Deus. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez, isto é, e nós, na verdade, com justiça, isto é, eles estavam sendo condenados porque eles mereciam, eles tinham feito algo errado. Então, ali, ele reconhecendo que ele era digno de passar pelo sofrimento, mas já Jesus era sem pecado. No verso 42 que diz: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, ele nos mostra aqui que ele não quer pessoas perfeitas, mas pessoas com o coração contrito, quebrantado diante do Pai. Ele quer uma pessoa que reconhece as suas falhas, os seus pecados, e reconhece que é dependente da misericórdia e o favor de Deus. Nós precisamos da graça concedida pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus, né, na cruz. Nós precisamos dessa graça, porque sem ela nós não conseguimos. Sem ela nós não chegaremos diante do Pai, né? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha, com um coração quebrantado, era um pecador, não era perfeito, mas ele reconheceu a santidade de Jesus. E ele clamou e pediu por essa misericórdia. E naquele exato momento, Jesus concedeu a ele uma vitória. Assim é o nosso Jesus. Você pode estar sujo, condenado, mas ele só quer um coração quebrantado que reconheça as suas falhas diante dele. Ali aquele homem reconheceu que somente Jesus poderia libertar e salvar ele. Então, naquele exato momento, Jesus salvou. Disse: você hoje mesmo estará comigo no paraíso. É assim que Jesus faz. Se você der um passo para Jesus, é hoje, é no momento em que você dá esse passo que Jesus te tira de um lamaçal de pecado, que Jesus te concede a graça de ser conectado ao Pai, de alcançar a graça e o favor de Deus. Ele não é como o inimigo da nossa alma, que vai apontar as nossas falhas, o nosso passado. O inimigo das nossas almas vai tentar, né, fuçar o teu passado para descobrir coisas, né? Ele vai tentar trazer na memória das pessoas o que você era, mas para Jesus o que importa é o que você é hoje.
Para Jesus, o que importa é a partir do momento em que você reconhece que você é falho e é pecador. E que você precisa da graça misericordiosa de Deus. Você precisa do favor. Você precisa ser limpo pelo sangue do Cordeiro. Hoje, né, uma sexta-feira, o dia que se comemora a paixão de Cristo, né, que dizem, onde Jesus se deu na cruz por nós. É o dia, não de tristeza, mas é o dia de comemorarmos o que Jesus fez por nós na cruz, nos libertando do Egito espiritual, né? Esse é o sentido verdadeiro da Páscoa. É a ressuscitação de Jesus que veio para nos libertar de uma condenação eterna. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se o meio o véu do templo. Veja, ali houve um tempo de treva. Um tempo onde Jesus recebeu sobre ele todos os pecados da humanidade, onde ele recebeu toda a culpa sobre ele, né? Aqui não fala, mas nós podemos entender que essa treva que se formou ali foi no momento em que Deus, ele se aparta do pecado, aonde ele viu seu filho amado sendo ali sobrecarregado com toda a culpa, com tudo aquilo que nós fazemos, com as enfermidades, com as injustiças, mas ele venceu. Ali foi uma batalha em que as pessoas não conseguiriam ver, enxergar, nem suportar, né? E escurecendo-se o sol, rasgou-se o véu do templo. Rasgou-se o véu que nos separava de Deus. Rasgou-se o véu que não nos deixava ter livre acesso ao Pai. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não foi morto. Jesus, ele entregou o seu espírito. Ele se entregou por amor de mim e de você. Ele se entregou para um propósito. Ele se entregou doendo na carne, mas ele se entregou. Que nós venhamos fazer para Deus, entregar para Deus, dar o nosso melhor a Deus na dor, na angústia, na tristeza, para um grande propósito maior, para algo muito maior. Deus tem esperado você estar assim, talvez, no fundo do poço, precisando de uma porta aberta. Talvez Deus tenha esperado você estar assim, confuso, para estar totalmente dependente dele. Né? E havendo dito isto, expirou. Jesus entregou para o propósito maior. Aonde pensaram que era o fim, que era a morte, Jesus entregou o seu espírito para um propósito muito maior. Talvez estejam vendo você no vale, talvez estejam vendo você dentro de uma caverna, talvez estejam vendo você humilhado, dentro de um hospital, numa cama, talvez estejam vendo você fechar as portas, mas Deus está dizendo, quando você clama e confia em mim, filho e filha amada minha, é para um propósito muito maior. Né? Em tudo nós vamos olhar e ver tem um propósito maior. Se você tem confiado em Deus, se você tem buscado no Senhor, tem um propósito muito maior. E toda a multidão, né? O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Talvez é assim, quando vão ver, como se fosse o teu fim, a tua morte acabou. Vai ser necessário, às vezes, você chegar no fundo do poço, para que a glória de Deus venha a ser manifesta, para que aqueles que pensaram que você não ia levantar, possa ver verdadeiramente essa e esse são filhos de Deus. Verdadeiramente esses são cristãos na presença do Senhor. Verdadeiramente Deus vai te dar condições de fazer aquilo que o teu coração almeja. E às vezes são coisas, aleluia, que não é nem para teu benefício próprio. E o inimigo sabe. Ele te coloca medo, ele te coloca insegurança. Ele sabe que quando Deus colocar o que ele tem para pôr nas tuas mãos, vai ser tremendo. O resgate, a salvação de muitas almas. O Senhor, ele está contigo. Ele está contigo nessa peleja. Mas ele é um Deus de estratégia, ele é um Deus de poder. Ele é um Deus que gosta de confundir o inimigo.
né? Por isso nós temos que todos os dias confundir o inimigo da nossa alma, colocar as nossas melhores vestes, pôr o sorriso no nosso rosto, fazer o melhor que nós temos para fazer no dia de hoje, ser feliz no dia de hoje. Confunda o inimigo da tua alma. Sorria. Hoje é o dia que Deus fez para que nós venhamos comemorar. Comemorar o quê? O dia que Jesus nos libertou do Egito espiritual, que nos livrou da mão do inimigo e da morte eterna. É o dia em que Jesus se doou por nós naquela cruz. É o dia em que Deus deu seu Filho amado em resgate nosso, porque Ele nos fez para sermos povo e família dele. Aleluia! E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos, né? Então toda aquela multidão voltava batendo nos peitos, porque arrependidos, porque não tinham dado ouvido e nem reverenciado aquele que era digno de adoração. Porque ali foi a maior demonstração de poder de Deus, aonde Deus mostrou que era com Jesus, mas eles não entendiam porque Jesus morreu, porque Deus não salvou, porque Deus não, né, libertou, mas era um propósito muito maior, aonde Jesus, né, ali ele foi de fato levado à sepultura, ele foi de fato, né, ali levado aonde todos pensaram, acabou a algazarra desse povo que servia esse tal Jesus, acabou a algazarra dessa daí que serve esse Deus, ela está no fundo do poço, as portas se fecharam, talvez o inimigo tenha ido na porta da tua casa, do teu emprego, do teu ministério, zombar, sapatear, pensando é o fim. Mas não, é quando o homem pensa que acabou e nós nos colocamos diante do Pai como insignificante, como uns vermezinhos de Jacó, que somos necessitados da misericórdia e da graça do Pai. Quando nós chegamos com confiança diante do trono da graça, Ele pode olhar em nós e ter graça, reconhecer graça em nós. Ele se agrada. Não que Ele é um Deus tirano, mas que Ele é um Deus que quer que nós tenhamos plena convicção que se Ele não for por nós, ninguém pode ser. E aquele povo saiu batendo nos peitos, isto é, né? Eles erraram, eles pecaram, mas mal sabiam. Talvez muitos vão bater no peito também feliz, né? Muitos ali poderiam estar, né, contente. Não fizemos o certo. Mas no terceiro dia, aleluia, no terceiro dia, nosso Jesus ressuscitou. No terceiro dia, nosso Senhor e Salvador ressuscitou. E Ele veio e nos encheu de uma graça poderosa, porque através da morte de Jesus, Ele nos deu acesso a Deus, Ele nos deixou um ajudador, o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que em nós traz, né, a convicção e a presença de Deus em nós. Espírito Santo de Deus é a presença do Deus poderoso e santo, onde nós entendemos que quando nós estamos fracos, nós somos fortes porque Ele habita em nós. Quando nos sentimos órfãos, nós lembramos que tem um Pai que está guardando e nos livrando de todo o mal. Quando nós pensamos que nós não conseguimos, nós temos um Deus que nos levanta, que Ele diz que na nossa fraqueza Ele aperfeiçoa ali o poder dEle. Né? Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isto é, quando nós reconhecemos que por nós não conseguimos, Ele pode vir e fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Ele pode fazer com a excelência que Ele tem nas mãos, com a excelência que é toda dele e não nossa. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Se alegre no dia em que o Senhor fez, né, para nós comemorarmos o dia em que Jesus, Ele passou pela cruz. O dia em que Jesus passou pela cruz e não permaneceu, Ele não está lá, porque Ele vive, Ele reina, Ele vive, Ele vive. O nosso Jesus vive e Ele voltará. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Ele é o nosso ajudador. Maior amor que esse não existe. Nunca vai existir. Mas nós temos o privilégio, o que nem mesmo os profetas do Antigo Testamento tiveram.
Eles tiveram tantas experiências, mas essa experiência do Espírito de Deus reinar dentro de nós só é garantida para todo aquele que nele crê. Creia, Deus te ama. Deus te ama. E Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Não é o fim. Jesus veio para nos anunciar uma boa nova. Uma boa nova. Tem uma vida eterna. Tem um lugar magnífico onde não tem dor, não tem ranger de dentes. Mas Jesus disse também que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não somente na vida eterna, mas você tem que se posicionar como filha e filho de Deus. Amém? Não importa o seu passado. Aqui tinha 2 pecadores do lado de Jesus. Um reconheceu suas falhas e o outro preferiu zombar. Esse Jesus, né? Tipo, esse daí eu não quero. Quem é você? Salva você e a nós. Não, o outro se reconheceu como: Senhor, eu mereço passar por isso, mas o Senhor não mereceu. O Senhor não merecia estar aqui, Pai. E nisso Jesus disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Não pergunte, Senhor, o que eu fiz para merecer, mas diga: Senhor, me mostra o que eu preciso aprender. E o Senhor vai agir com a misericórdia sobre a tua vida. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra abençoada, vinda do seu alto trono. Meu Pai, eu não sou digna, sou pecadora, sou falha, sou pequenina, meu Pai. Mas o Senhor é um Deus grande, poderoso, majestoso, Pai. Que esse meu irmão, essa minha irmã venha entender que não tem a ver a nosso respeito, nem a respeito dele, mas a respeito daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Meu Pai, derrama da tua graça, do teu poder, da sua misericórdia. Que esse meu irmão, essa minha irmã venha chegar ao trono da graça com confiança, crendo e confiando naquilo que Jesus fez por nós na cruz. A nossa confiança de chegar ao Pai é devido àquilo que Jesus fez por nós na cruz. É devido ao sacrifício de Jesus na cruz que nos cobre com o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos purifica. É o sangue de Jesus que tem poder. No nome de Jesus há poder. Ele é o sacrifício perfeito, agradável. E nisso ele é maior e magnífico que todo o mal, todo o levante, toda armadilha e toda cilada. Meu Pai, eu peço, cubra esse meu irmão, essa minha irmã. Repreende a fúria do inimigo, toda a seta maligna, tudo aquilo que tem vindo sobre a mente, sobre o coração. Que esse meu irmão, minha irmã, venha reconhecer diante de ti, Pai, as falhas, os pensamentos, o quão frágil e tão impotente eles são, mas que eles venham pedir a tua graça, que eles venham chegar diante do seu trono, reconhecendo que precisa da sua misericórdia, que precisa da tua bênção, Senhor. Eu, Pai, poderoso e santo, somente o Senhor pode por nós. Meu Pai, eu peço, abre portas, repreende a fúria do inimigo, derrama a bênção, Senhor do alto céu. Meu Pai, eu declaro no nome de Jesus que nós vamos viver o melhor nessa terra dos viventes, meu Pai. Mas contudo com um propósito para o teu reino. Meu Pai, abre porta, repreende a fúria do inimigo, derrama da tua bênção, da tua unção, do teu poder, da sua misericórdia. Meu Pai, derrama da tua prosperidade, Senhor, da tua bênção sem medida, o que eu te peço no nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por ter passado pela cruz por nós, porque o Senhor passou como 100% homem, mas o Senhor não retrocedeu. Meu Pai, que nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Deus, a concluir todo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós nessa terra. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.